Serviço Social para Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar mais um bloco de aulas. Vamos tratar aqui sobre poder de polícia. Vamos iniciar, na verdade, né? Falando sobre o poder de polícia e poder de polícia se estende para mais alguns blocos, porque como eu falei no bloco anterior, é aquele de mais incidência em prova, que tem mais detalhes para a gente conversar sobre ele. Show de bola? Vem aqui comigo, pessoal, olha só. O poder de polícia, gente, é o poder que a administração pública tem de condicionar, restringir ou limitar propriedades, atividades ou liberdades do cidadão. Poder de polícia. Gente, em síntese, o poder de polícia é o poder que a administração pública tem de restringir o seu direito individual em prol do interesse coletivo. Então, eu diminuo a esfera de interesse privada, individual, de um indivíduo, diminuo o interesse desse indivíduo para ampliar o interesse público. Esse é o poder de polícia, tá? Cuidado que quando a gente fala poder de polícia, muita gente liga a polícia militar, a polícia não tem nada a ver. Essa polícia é uma polícia administrativa, que já eu vou falar com vocês sobre essas características da polícia administrativa. Mas em regra é isso. Ela vai restringir o teu direito em prol do interesse coletivo. Então vamos para um exemplo. Você vai passar no concurso, olha que beleza, dentro das vagas, vai ser nomeado, nomeada. Na nomeação, eu costumo dizer que sempre tem uma festa na nomeação, né? O nome é publicado em diário oficial, você vai fazer aquela festa, vai chamar a Shellen para a sua festa, mas não é só Shellen não, lembre da gente também, lembre de chamar o professor Bruno Lira para participar da sua festa da aprovação também, tá? Então você vai chamar os professores, os amigos, a família, todo mundo para a sua festa da aprovação. E aí, pessoal, nessa festa, você vai lá, começa lá a comemorar, e a festa entra na noite, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meia-noite, 1 da manhã, e começa a entrar na madrugada, som alto, e os vizinhos começam a se incomodar. Liga para a polícia, ou então liga para o órgão de trânsito. Chega lá, por exemplo, chegou a SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, ou chegou a Polícia Militar, qualquer órgão de fiscalização. Chegou lá e disse, abaixa o som. Você fala, opa, eu estou na minha casa. Eu estou na minha casa com os meus convidados, o som eu ligo à altura que eu quiser. Ele vai dizer, opa, não. Embora você esteja na sua casa, mas o seu direito ele vai ser limitado em prol do interesse dos demais. Por quê? Eu vou limitar o seu direito, você vai baixar o som para que eu possa valorizar também os seus vizinhos, para que eu possa respeitar o direito dos seus vizinhos. Então, eu limito o seu direito em prol do coletivo. É aquela ideia, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Esse é o poder de polícia, tá, gente? Esse é o nosso poder de polícia. Outro exemplo, na época da pandemia, mais um exemplo da pandemia. Na pandemia, a gente era obrigado a andar de máscara. Quem gosta de andar de máscara? Ninguém gostava de andar de máscara. Ninguém, pelo amor de Deus, aquilo é horrível. Aquilo era horrível. A gente ia andar de máscara, a coisa ficava sufocando a gente, não respirava direito. E, nossa Senhora, e quem usa óculos, pelo amor de Jesus. A gente que usa óculos ficava com a máscara aqui, respirava, a máscara embaçava o óculos inteiro. Faltou máscara no mercado, a gente teve que usar máscara de pano,
que era pior ainda, que sufocava mais ainda. Nossa Senhora, era uma novela. Ninguém gostava, mas você era obrigado. Você era obrigado a usar. Obrigado. Por que você era obrigado? Ora, a ideia é o seguinte: eu vou limitar o seu direito de liberdade, você vai ter que usar máscara em prol do interesse coletivo. Você vai ser limitado, você vai ser obrigado a usar máscara. Então, os indivíduos são obrigados a usar máscara para que a gente possa evitar e diminuir os índices de propagação do vírus. A ideia foi essa. Isso é poder de polícia, amigo. Isso é poder de polícia. Tudo bem? Então, por exemplo, a necessidade de você ter que ter uma CNH para dirigir. O carro é seu. O carro é seu, a liberdade é sua. Mas o Estado diz, só pode dirigir se tiver uma CNH. Então, eu estou diminuindo o seu direito, a sua esfera de interesse privada, para que a gente entenda que o Estado verifique se você realmente sabe dirigir ou não, através de uma CNH. Então, diminua sua liberdade em prol do interesse coletivo. Eu tenho meu carro, eu tenho minha CNH, mas eu não posso sair por aí dirigindo a 200 por hora, porque a lei diz que eu tenho um limite de velocidade. Por quê? Embora o carro seja meu, a CNH seja minha, mas ainda assim eu tenho esse meu direito de dirigir limitado, a velocidade é limitada, para que eu não ponha em risco a vida das outras pessoas. Poder de polícia. Tudo bem? O embargo de uma obra. Eu estou fazendo a obra sem uma licença. A obra é embargada. Interdição de estabelecimento comercial. O restaurante está vendendo comida estragada. A vigilância sanitária vai lá e interdita poder de polícia. Não estou sentindo a minha conta. Botei. Ok, pessoal, essa é a ideia do nosso Então não viu, poder não. de polícia. Show de bola. O poder de polícia, Mandei o pessoal, comprovante, sempre não viu, não. vai estar previsto em lei, tá? Duas coisas importantes. Primeiro, o poder de polícia, ele tem que estar previsto em lei. A administração Como, Zé? Tem um pública só vai pastel. exercer o poder de A Daniela acho que polícia eu levo a se essa limitação ou restrição estiver prevista em uma lei. Primeiro ponto. Segundo ponto, o poder de polícia, ele não vai extinguir direito, ele não vai retirar direito, ele vai limitar. Cuidado com isso. O poder de polícia, ele não retira um direito fundamental, por exemplo, o direito à liberdade. Ele não vai extinguir o seu direito à liberdade. Não. Mas ele vai limitar o seu direito fundamental de liberdade. Ele limita. Tudo bem? Então, a lei, pessoal, prevê quais são as limitações administrativas. A lei vai dizer, só dirige se tiver CNH. Não pode ultrapassar a velocidade permitida. Não pode estacionar nesse lugar. A lei vai trazer as limitações. E aí, gente, através de atos administrativos, a administração pública fiscaliza a aplicabilidade dessa lei. Fiscaliza se a lei está sendo cumprida. Todo esse conjunto de previsão na lei e fiscalização do Estado para saber se a lei está sendo cumprida, isso é o que chamamos de polícia administrativa, de poder de polícia administrativa. Tranquilo? Gente, o poder de polícia é o único poder da administração pública que tem conceito legal. Os demais poderes têm conceitos doutrinários. A doutrina traz o conceito do poder vinculado, discricionário, normativo, hierárquico, disciplinar. Mas o poder de polícia tem conceito legal. A lei diz qual é o conceito do poder de polícia. Que lei, professor? O Código Tributário Nacional. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional, ele prevê taxa. Taxa é uma espécie de tributo. E ele diz que a taxa, ela pode ser cobrada como contraprestação do exercício da prestação de um serviço público ou do exercício regular de poder de polícia.
Aí ele vai e conceitua o poder de polícia. Então, o artigo 78 do Código Tributário Nacional, ele diz que considera-se poder de polícia, uma atividade da administração pública que, olha só, gente, olha só, atividade que limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Matou. Olha o conceito que eu te dei. O conceito que eu te falei de poder de polícia é esse. A administração pública limita ou disciplina direito em razão de interesse, em prol do interesse público. Aí ele traz alguns exemplos aqui. Interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado, exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, tranquilidade pública, respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Aí ele vai dizer aqui no parágrafo único, ele vai dizer que considera-se regular o exercício do poder de polícia quando esse poder de polícia é desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal. Então tem que ser pelo órgão competente, tem que observar o processo legal, e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, não pode ter abuso ou desvio de poder. Show de bola, beleza? Já conceituamos o poder de polícia, já sabemos o que é o poder de polícia e já conseguimos, portanto, fazer uma questão de prova. Questão 4 da aula de hoje, Banca Sebrasp, diz assim: quando a administração pública avoca atribuições que não sejam de competência exclusiva do órgão subordinado, avocação. Quando ela delega atribuições que não são privativas e quando cria limitações administrativas, ela exerce, respectivamente, os poderes. Questão boa, gente, veja, ela traz 3 situações. Ela pede para que a gente possa determinar quais são os poderes em cada uma delas. Primeira situação, avocação de competência, e a segunda, delegação de competência. Ora, isso cai demais em prova, e a gente viu que tanto a avocação como a delegação são exemplos de poder hierárquico. Tá bom? Então, eu já posso eliminar a letra C, letra E. O primeiro é hierárquico. O segundo também é hierárquico. Então, eu já posso eliminar a letra A e letra... Então, ficamos entre letra B e letra D. Avocação, poder hierárquico. Delegação, poder hierárquico. Aí, por último, ele fala: e quando a administração cria limitações administrativas. Gente, as limitações são exercício do poder de polícia, que a gente acaba de ver. O poder de polícia limita o direito individual em prol do interesse público. Então, o gabarito vai ser letra B. Hierárquico e polícia. A letra D diz que o terceiro também é hierárquico, tá errado. Beleza, gente, tranquilo. Maravilha. Questão 5, ela traz 2 cenários. No final, ela vai pedir para a gente entender quais poderes em cada cenário. Vejam só. Gente, nos dois cenários, nós temos penalidades, tá? No primeiro cenário, pessoal, a administração, após a observância das formalidades legais, aplicou multa. Tem que ter cuidado, tá, gente? Se fala multa, às vezes você fala, a multa é poder de polícia. Não, calma, depende da multa. Se for multa de trânsito é poder de polícia.
Porque para aplicar a multa de trânsito, a administração não precisa ter nenhum tipo de vínculo especial com essa pessoa. Poder de polícia. Agora, se for multa em uma empresa, eu apliquei multa em uma empresa contratada pelo Estado. Então, o Estado contratou Daniel devia ter levado, não a levou? empreiteira atrasou a obra, aí ele foi lá e aplicou a multa. Isso é Foi poder embora. Eita, disciplinar. Daniel, sem Porque existe uma relação entre o Estado e essa empresa. Nesse caso, a questão, gente, ó, multa em uma sociedade empresária que foi contratada para fornecer bens ao poder público, em razão do descumprimento de cláusulas. Veja, ela sofreu uma multa porque descumpriu uma cláusula contratual, vínculo específico. Ela tem um contrato com a administração, um vínculo especial, e desobedeceu o contrato. Por isso tomou a multa. Isso é poder disciplinar. Poder disciplinar. E o segundo cenário. O policial militar Petrônio, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, recebeu sanção disciplinar por descumprir ordens legais do superior. Gente, sanção disciplinar. Sanção em virtude do cargo. Se é sanção em virtude do cargo, existe vínculo especial. Poder disciplinar também. Poder disciplinar também. Então, tanto no primeiro como no segundo cenário, nós temos poder disciplinar. Portanto, gabarito não é letra A, porque diz hierárquico, não é letra B. Letra C, poder disciplinar e poder disciplinar. Não é poder de polícia, não é poder de polícia em nenhum dos casos. Tranquilo, beleza? Maravilha, questão número 6. Banca FGV também. Ao aprofundar os seus estudos acerca do direito administrativo, Carlota observou que existem diversas manifestações do poder hierárquico, entre as quais é correto apontar que, letra A, a avocação temporária de competência. Já encontramos o gabarito. De fato, quando eu faço a avocação temporária de competência, é manifestação do poder hierárquico, certíssimo. Letra B. O embargo de obra que esteja em desacordo com o ordenamento. Gente, o embargo de uma obra pública, isso daqui é poder de polícia, tá, gente? Poder de polícia. Poder de polícia. Poder de polícia. A obra tem que obedecer às regras, porque a administração está limitando o direito do construtor em prol do interesse público. Letra C. Deferimento de uma licença, também poder de polícia. A lei diz, ó, só pode, por exemplo, cara, licença profissional, professor, é o contador. O contador, ele só desenvolve uma atividade quando ele adquire uma licença no CRC, um registro no CRC. Ele se forma, mas ele não pode ser contador. Só é contador quando ele vai no CRC e faz um registro. Bom, você é assistente social que está me assistindo. Você só é assistente social se você tiver registro no conselho. No CRAS, não é isso? Conselho Regional da Assistente Social, é isso? Ou é o CRES? Enfim, não. Eu vou matar essa dúvida, eu não vou passar essa vergonha. Eu não vou passar essa vergonha com você aqui. Conselho Assistente Social. Qual é o Conselho Assistente Social? Vamos lá. É o CRES, né, gente? É o CRES, olha só. Conselho Regional de Serviço Social. Não é do assistente social, é do serviço social. Olha que vergonha o professor está passando aqui. Vamos lá. Gente, então, para você ser assistente social de fato, você tem que ter registro no CRES. Se você não tem registro no CRES, você não é assistente social. Então, veja, o registro no CRES é uma licença profissional. Então, veja, você mesmo formado, mesmo formada, você não pode exercer sua profissão. A administração condiciona. Ela só pode ser assistente social se tiver um registro no conselho.
se tiver a licença profissional. Então veja o poder de polícia. Letra D. A aplicação de multa à concessionária. Gente, multa a uma concessionária, isso aqui é poder disciplinar. Essa concessionária tem um vínculo especial com o poder público, que é o contrato de concessão. Se a administração aplica uma multa a ela, poder disciplinar. E por último, o recurso administrativo dirigido para a autoridade competente da administração direta contra decisão da autarquia. Eu vou falar sobre esse tema com vocês mais à frente, mas já para lá lhe clarear. Entre a administração direta e a indireta, a autarquia faz parte da indireta. Entre a direta e a indireta não existe hierarquia. Então, por isso que eu não posso dizer que é poder hierárquico. Não existe hierarquia da direta para a indireta. Então, se tem algum tipo de recurso da indireta para a direta, é um recurso, nós chamamos de recurso impróprio, porque não tem hierarquia. Se não tem hierarquia, não é poder hierárquico. O poder hierárquico não vai da direta para a indireta. O poder hierárquico vai ser apenas dentro de uma pessoa jurídica. Tá bom? Beleza? Lá na aula de organização da administração pública, a gente conversa até um pouco mais sobre isso. Ok. Meus amigos, é o seguinte. Vamos ver agora nessa tela algumas formas de manifestação do poder de polícia. O poder de polícia, gente, pode se manifestar de algumas formas. Por exemplo, através de normas gerais ou atos normativos, ou através de atos individuais ou concretos. O que é uma norma geral, professor? O poder de polícia se manifesta através de uma norma geral, pessoal, quando ele tem como objetivo alcançar a coletividade. É uma norma que traz uma limitação e restrição para todo mundo. A lei que trata do estacionamento, o CTB que diz, por exemplo, que estacionar a mais de 1 metro da calçada é proibido, a menos de 5 metros de uma esquina é proibido. É uma norma geral. O decreto do Covid que a gente falou, que disse que todo mundo tem que andar de máscara, norma geral. O ato individual, gente, é um ato aplicado especificamente para indivíduo. Um ato que tem usuário, que tem destinatário. O ato individual é o ato que tem um destinatário determinado. A multa de trânsito, veja, multa de trânsito é para uma pessoa específica. Eu estou aplicando um ato individual, concreto, multa de trânsito. Multa de trânsito para João, para Pedro. Uma licença, a licença profissional. Quando você vai no CRES para ter a sua licença profissional, é um ato individual. A licença está sendo expedida para você. Ato individual. E nós temos atos preventivos ou repressivos. Os atos preventivos, pessoal, são aqueles atos que acontecem como forma de prevenção, antes de qualquer tipo de irregularidade, com o objetivo de evitar a regularidade. O ato preventivo é praticado com o objetivo de evitar fraudes, evitar irregularidade. Por exemplo, a licença profissional, a licença para construir, a licença para funcionamento de uma empresa. A licença é preventiva. A licença é exigida e expedida com o objetivo de que normas sejam obedecidas para que não haja irregularidade. Já também temos atos repressivos, embora eu vou até falar com você já, que a regra no poder de polícia é o ato preventivo. Mas também tem ato repressivo. O ato repressivo é uma penalidade. É quando o particular não obedece, à lei, e aí a administração vai lá e aplica um ato repressivo, uma penalidade. Um embargo de uma obra, uma multa, uma interdição de estabelecimento comercial. Ok, formas de manifestação, norma geral ou ato individual, ato preventivo ou
repressivo. Ok. Com isso eu já consigo ver com você a questão 7. A questão 7, pessoal, diz que acerca dos poderes da administração pública e dos atos administrativos, assinale a opção correta. É sempre bom a gente trabalhando questões durante a aula, né, pessoal? Porque a gente vê um conteúdo e já vê como esse conteúdo é cobrado em prova. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. E eu sempre te oriento. Te orientei desde a primeira aula, mas vou te orientar de novo. Sempre que a gente vai resolver questão, dá uma pausa na aula, tenta resolver a questão sozinho, tá, gente? Pega o material, tenta fazer a questão. Depois que você tentar, você dá um play. Você dá um play para analisar a correção, tá? Então, vamos lá. Entendendo que você já leu a questão, vamos ler a letra A. A letra A diz assim: o poder hierárquico da administração pública pode ser definido como o poder de punir as infrações funcionais dos servidores e demais indivíduos que estejam sujeitos à disciplina de órgãos públicos. Gente, poder hierárquico é o poder de punir? Não. Quem é que aplica? Repito para você. Quem é que aplica sanções? Vou até colocar um macetezinho aqui, ó. Vou até colocar um macetezinho. Quem aplica sanções, professor? Deixa eu colocar aqui embaixo, que eu tenho mais espaço. Quem é, professor, que aplica sanções? Ora, as sanções aplicadas pela administração pública são sanções que podem decorrer do poder de polícia ou do poder disciplinar. Aí você tem que se ligar ao seguinte: o poder de polícia não precisa de nenhum tipo de vínculo. É uma penalidade que decorre da supremacia geral que o Estado tem com o particular. Você já nasce tendo que pagar imposto, tendo que obedecer às normas, multa de trânsito, embargo de obra, enfim. Já o poder disciplinar, ele precisa de um vínculo especial. Vínculo especial. Falei sobre isso. Esse vínculo especial pode ser o servidor público ou particular com vínculo. Ou particular com vínculo. Ok. Gente, então, quando ele fala em punir, vamos analisar se existe vínculo especial. Ele fala, punir infrações funcionais dos servidores, e em demais indivíduos que estão sujeitos à disciplina. Demais servidores e demais indivíduos sujeitos à disciplina, poder disciplinar. Disciplinar, não é hierárquico. Ok. Letra B. O poder regulamentar da administração pública consiste na possibilidade da expedição de atos normativos, ainda que primários. Aqui está o erro, gente. Ok, poder regulamentar é um ato normativo, mas primário não, gente. O que é um ato primário, professor? Ato normativo primário é a lei, eu te expliquei isso. Ato normativo primário é a lei. Poder normativo ou regulamentar não expede lei, expede norma infralegal. Está errada a letra B. Letra C. O poder de polícia da administração pública consiste na liberdade de condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e o gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse coletivo. Letra C é perfeita, gente. Letra C é o nosso gabarito. De fato, é o poder de polícia. Letra D. O ato administrativo discricionário depende da conveniência e oportunidade do órgão. Show de bola. Razão pela qual está imune ao controle do judiciário. A gente conversou sobre isso. O poder discricionário, ele não está imune de forma alguma, gente. Não está imune. Ele vai ser objeto de controle discricionário, sim. Vai ser objeto, sim. Tá bom?
Logicamente que o judiciário não analisa mérito, mas ele vai analisar quando o ato discricionário ele se tornará ilegal. Quando ultrapassa a lei, quando desrespeita princípio. E letra E. O ato administrativo goza de presunção absoluta de legitimidade. Embora a gente não tenha visto ainda esse tema, mas o ato administrativo, ele não goza de presunção absoluta não, tá? O ato administrativo goza de presunção relativa. Mas é um tema que eu vou ver com você ainda, mas eu vou já te dizendo porque está errado. Não é absoluta, é relativa, porque se admite prova em contrário. Ok, essa foi a questão número 7 da nossa aula de hoje. Vamos passando e vamos tratando aqui sobre a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo esse tema para a gente conversar. Pessoal, olha só. A nossa polícia, que a gente trabalha aqui no direito administrativo, a nossa polícia é a polícia judiciária. Polícia administrativa. É a polícia administrativa, tá? É a regra para o direito administrativo. Vamos entender a diferença. Começa por aqui, ó, pelo foco. O foco da polícia administrativa, gente, é um ilícito administrativo. É o cara que dirige de forma irregular, é a empresa que funciona de maneira incorreta, é uma obra que é feita sem a licença, é o estabelecimento comercial que tem produto vencido. Então, é o ilícito administrativo. Já a polícia judiciária tem como foco o ilícito penal, o crime ou a contravenção penal. Consequentemente, a polícia judiciária tem sanções de natureza criminal, previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal. Então, por exemplo, as sanções da polícia judiciária podem levar o cara para a cadeia, reclusão e detenção. Podem levar o sujeito para a cadeia. Na polícia administrativa não, gente. As sanções da polícia administrativa são sanções de natureza meramente administrativa. Multa de trânsito, embargo de obra, cassação de CNH, interdição do estabelecimento. Natureza administrativa. A competência para exercer. Gente, a polícia administrativa ela é muito mais ampla. Então, a polícia administrativa ela pode ser exercida por qualquer órgão da administração pública que tenha personalidade jurídica de direito público e que seja determinado por lei que ele exerça o poder de polícia. Então, veja, órgão de fiscalização ambiental, órgão de fiscalização de trânsito, órgão de fiscalização sanitária, vigilância sanitária, órgão de fiscalização, por exemplo, PROCON, de fiscalização do direito do consumidor. Então, vários órgãos podem exercer o poder de polícia administrativa. Já a polícia judiciária, não. A polícia judiciária ela é mais específica. Ela é exercida pela polícia civil ou pela polícia federal, por exemplo, porque são órgãos científicos, órgãos de investigação. A incidência. A polícia administrativa, pessoal, ela tem uma incidência em bens, direitos e atividades. Atividade de dirigir. O bem, eu quero fazer uma fiscalização no bem que está sendo construído, por exemplo. A polícia judiciária não, o foco é no criminoso. O foco da polícia judiciária é na pessoa, é no criminoso, a pessoa que praticou o crime. Então a pessoa vai ser punida. E a natureza? Olha, a polícia administrativa, pessoal, ela tem uma natureza que é primordialmente preventiva, mais preventiva.
Veja, não é que seja exclusivamente preventiva, não. É primordialmente, ela é mais preventiva. Então, a ideia da polícia administrativa é a prevenção, é prevenir para que não haja violação de direito. Mas óbvio que a polícia administrativa também tem ato repressivo. Eu até que você, um pouquinho com você aqui atrás, ó, que tem sim, aqui, ó, existem atos repressivos no poder de polícia administrativa, existe. Mas são exceções, tá, gente? São exceções. A regra é que a polícia administrativa é preventiva, embora tenha multa, que é repressiva, e as demais sanções, que são repressivas. A polícia judiciária é justamente o contrário. A polícia judiciária, ela é mais repressiva do que preventiva. Ela é primordialmente repressiva. Essa é a polícia judiciária. Então, a polícia judiciária, pessoal, por exemplo, o foco dela é punir o bandido que praticou E o João? O foco da repressiva é, primeiro acontece o crime, depois eu investigo. Então, ele na bicicleta. Embora possa haver Ele tá ato doente. preventivo, campanha educativa, beleza, mas o foco é a repressão. Uhum. Show de bola? Vamos fazer questão. Faremos a questão aqui. O João tá doente. Encerra O João tá doente, questão não tá hoje andando diz de assim, bicicleta. pessoal. Ao Você tá, estudar vai, foi para o hospital, certo não. especificado no edital de concurso público para o cargo almejado, Galileu verificou que a doutrina administrativista costuma distinguir E a moto tá lá, do polícia Antônio, da Rosilene. administrativa da polícia judiciária. Vindo a concluir corretamente Na moto, que, mulher, não é a bicicleta, não. a polícia administrativa É de bicicleta. E ontem hoje o João tá até doente. preventiva. Apenas, pessoal. Na medida que jamais tem conotação repressiva. Está errado. Eu acabei nesse momento de te explicar isso. A regra da polícia administrativa é a natureza preventiva. A regra, mas não é apenas. Ela pode, excepcionalmente, ela pode ter conotação repressiva. Está errada a letra A. A letra B. A polícia judiciária se exaure na função administrativa, não sendo necessária a via jurisdicional para a conclusão do escopo da aplicação da lei penal. Errado também. Errado, errado, errado. Por quê, professor? Primeiro, a polícia judiciária, ela começa na esfera administrativa, lá na delegacia de polícia, pessoal. Então, de fato, a polícia judiciária começa onde? Na delegacia de polícia, através de um inquérito policial. Nesse inquérito é sim uma via administrativa. Mas depois dessa via administrativa, esse inquérito ele é levado ao processo judicial. Então, inicialmente é a via administrativa que passa a ser uma via jurisdicional para que se aplique a lei penal lá. Então, dizendo, pessoal, que se exaure, a polícia administrativa se exaure na função administrativa, não é necessária a via jurisdicional, errado, é necessária, tá bom? A penalidade é aplicada pelo juiz de direito, a reclusão, detenção, etc. Letra C. A Polícia Civil apenas pode exercer as atribuições relacionadas à Polícia Administrativa, mas não à Polícia Judiciária. Está errado. A Polícia Civil até pode, em alguns momentos, exercer Polícia Administrativa, mas ela pode também... O foco dela, aliás, o foco é a Polícia Judiciária. O foco da Polícia Civil é a Polícia Judiciária. Então, eu não posso dizer nunca que não é judiciária. Está errado. Letra D. As medidas de polícia administrativa podem ser dotadas
de auto-executoriedade na forma da lei, de modo que não será necessária a intervenção jurisdicional para colocá-las em prática. Gente, a letra D é o gabarito. Essa questão da auto-executoriedade é um atributo do poder de polícia que eu ainda vou falar, mas sim, tá, gente? Tá certo. O poder de polícia administrativa é dotado, pode ser dotado, não é sempre, mas pode ser dotado de auto-executoriedade na forma da lei, sim. E quando for dotado de auto-executoriedade, nesse caso, não é necessária intervenção judicial. A gente vai conversar já já sobre isso. E letra E. Todos os órgãos da administração pública que exercem polícia administrativa poderão exercer judiciária, mesmo que não integrem a segurança pública. Está errado, gente. Até porque a polícia administrativa, pessoal, é bem mais ampla, a gente conversou sobre isso. A polícia administrativa, ela pode ser exercida por vários órgãos. A judiciária, por apenas alguns. Então, eu não posso dizer que todo órgão que exerce a polícia administrativa pode também exercer a judiciária, não. Porque administrativas são vários, judiciárias são alguns apenas. Então, não é exatamente todos da administrativa que podem exercer judiciária, não. Eventualmente, por exemplo, polícia civil pode exerce foco judiciário, em alguns momentos pode exercer administrativa também, mas não são os mesmos necessariamente. Ok, pessoal, questão número 8, gabarito de fato, letra D, tá bom? No próximo bloco a gente fala sobre ciclo de polícia, a gente continua falando aqui sobre o poder de polícia, ok? Mas vamos encerrando o nosso bloco por aqui. Eu quero te agradecer.